Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, com aula de... Quais são as disciplinas de hoje? Ciências e artes, não é isso? Então, vamos começar com a disciplina de artes. Vejam só, tia Valéria deixou para a próxima semana as páginas 69 e 71. Hoje, iremos trabalhar as páginas 73, tá? E 74. Na página 73, iremos trabalhar com papel, né? Esses assuntos agora serão trabalhando com papel. Então, vocês, tá? Irão fazer um molde, tá? De papéis coloridos, nesta posição, ó. Forma de triângulo, tá? E irão enrolar com o palito de dente. Começa pela parte mais larga. Veja só, vai enrolando. Ao enrolar todinho, você coloca um pinguinho de cola, tá? Na pontinha. E pronto. Ao colar, você vai deixar secar. Veja só, tirei o palito, olha a forma que ficou. Você vai fazer com vários papéis coloridos. Pode utilizar vermelho, amarelo, verde, azul, branco, tá certo? Com papéis que você tenha em casa, tá certo? Faça vários desses. Em seguida, você vai pegar uma linha de nylon, tá? E vai colocar nesse furinho, tá? Entre todos os papéis que você fez. Pode fazer em torno de uns 20, mais ou menos. E vai formar uma linda pulseira, como está mostrando na página 73. Na página 74, você vai pegar um pedaço de papel, tá certo? Tá pedindo aí que seja papel filipino. Mas, para livrar de vocês comprarem, pode fazer com de ofício mesmo, tá certo? Então, você pega um pedaço de ofício, corta mais ou menos 10 centímetros, tá certo? E vai picotar com a tesoura, desta forma, ó. Olha, tá vendo? Você vai cortar várias vezes. Ao cortar, quando você terminar todo o pedaço de papel, você irá passar cola, tá certo? Nesta parte, tá? Você tem que cortar todo, tá bom? Corta todinho, porque aqui vai só demonstrar. Corta todinho e passa cola, tá certo? Ao passar a cola, você vai e enrola no lápis. Pode ser o lápis escrever, tá? Fazer um adereçozinho pra ele. Vai ficar desta forma, ó. Tá vendo? Aí você vai e bate um pouquinho nele aqui, ó. E ele fica abertinho, da mesma forma, tá vendo? Ok? Pronto. Aguardo vocês, tá? Tanto na atividade como nas fotos. Agora, iremos para o assunto de ciências. No assunto de ciências, iremos trabalhar hoje sobre o sistema respiratório. Anteriormente, né, falamos sobre o sistema circulatório, que era composto de quê? Quem lembra? Coração, veias, artérias, o sangue, né? Então, agora iremos trabalhar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório tem qual função no nosso corpo? A função de troca de gases, né? Quais são as trocas de gases? Oxigênio e gás carbônico. Veja só, a questão da respiração é fundamental para a nossa vida. Você já ouviu dizer que existe alguém sem respirar? Não tem como, não é isso? Então, a respiração é fundamental para a nossa vida. Não existe vida sem respiração. Certo? Então, a gente respira sem nem perceber. Por quê? Porque é um movimento involuntário, tá certo? Então, a gente respira dormindo, respira acordado, respira andando, né? Então, a gente respira e nem percebe. Agora, se a gente tampar o nariz um pouquinho, e aí? A gente consegue por muito tempo? Não. Por quê? Porque a gente precisa de ar. Se a gente fizer isso, isso vai prejudicar a nossa saúde. Não podemos fazer, não é isso? Então, veja só. O sistema respiratório, né? Ele é responsável, como eu já falei para vocês, por manter a vida, né? Através da respiração. Mas vocês sabem quem é que leva esses gases para todo o corpo?
para a respiração celular, quem leva é o sistema circulatório. Através de quê? Das veias, do sangue, não é isso? Lembra que tia falou anteriormente no assunto sobre o sistema circulatório, sobre o sangue, né, rico em oxigênio, né, e rico em gás carbônico, justamente. Então, a respiração celular acontece através do sistema circulatório e levado para todo o corpo através do sistema circulatório, né? Então, existe através do respiratório e é levado para todo o corpo através do circulatório, tá bom? Veja só. Vocês já observaram que quando a gente faz isso, ó, a nossa caixa torácica aumenta? Pois é, ó. A gente tá colocando o ar para dentro do nosso corpo, ó. Ao soltar, a caixa torácica diminui. Por quê? Ela enche de ar, né, ó. Ou seja, os pulmões estão cheios de ar, então a caixa torácica aumenta. A gente colocar o ar para fora, né, ó, a caixa torácica diminui. Então, veja só. O diafragma é um músculo que existe abaixo dos pulmões, mais ou menos nessa parte aqui, ó. Tá? Deixa eu te mostrar um pouquinho. Nessa parte aqui, ó, de baixo. Tem um músculo, tá? Abaixo dos pulmões, que ele é responsável, tá? Também por a ventilação que entra nos nossos pulmões, tá certo? E eu vou ler para vocês, ó. O processo de ventilação pulmonar, ou seja, a entrada e saída de gases, tem duas fases. A inspiração e a expiração, que são comandadas por um músculo chamado de diafragma. Então, veja só. A entrada e saída, né, acontece através do diafragma. Por isso que tia Valéria falou que quando a gente expira, ó, a caixa torácica aumenta, porque os pulmões encheram de ar. Ao soltar, a caixa torácica diminui. Isso tudo acontece através do diafragma também. Ele tem parte fundamental, né, na ventilação dos pulmões. Quando a gente não consegue respirar muito bem, acontece a ventilação mecânica, através do tubo, né, onde a gente vai conseguir respirar melhor. Quando a gente tá com algum problema respiratório, algum problema de saúde, na verdade. E como é composto o sistema respiratório? Ele é composto por fossas nasais, né, ou seja, o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. São as partes, né, do sistema respiratório. Então, tia Valéria já falou, né, aí sobre inspiração e expiração. No caso, a inspiração é quando expiramos, né, a cavidade torácica aumenta, como eu falei. Quando a gente expira, ela diminui, porque os pulmões esvaziam, né? E a respiração acontece como? Primeiramente, através do nariz, né, ou seja, das fossas nasais. Depois, o ar segue através da faringe. A faringe, ele é um órgão que ele tanto serve para a respiração, como serve para a alimentação, tá? Ô tia, como é que a gente consegue respirar e se alimentar ao mesmo tempo? Então, na faringe, tem uma partezinha chamada de epiglote, que quando a gente está se alimentando, o epiglote fecha, para que a comida não vá para os pulmões, tá certo? Quando a gente termina de engolir, o epiglote abre, ou seja, para a saída de ar. Mas tem algumas pessoas que não conseguem esse movimento, né? Ou seja, pessoas que têm problemas musculares. E muitas vezes para de se alimentar por a boca justamente por conta disso. Porque a musculatura não está funcionando bem e termina a comida indo para os pulmões. Após a faringe, existe também a laringe, né? A laringe tem uma parte fundamental. É onde sai a nossa voz. Porque quando passa o ar, tem uma vibração. E é através de sair que sai a voz. Por isso que às vezes as pessoas que faz traqueostomia, né, que é aquele buraquinho aqui, que é para respirar melhor, fica sem a voz. Por quê? Porque a laringe foi danificada, né? Além disso, também tem a traqueia, tá certo? Tem os brônquios e os pulmões. São o passo a passo da respiração. Então, é quem? As fossas nasais, ou seja, o nariz, a faringe,
a laringe, a traqueia, os brônquios e o pulmão, né? No caso, os pulmões. E o diafragma, como a tia Valéria falou, né? Que é um músculo muito importante. Quais são as doenças que a gente pode adquirir através do sistema respiratório? Ou seja, pode prejudicar o sistema respiratório. A gripe, né? Que é causada por vírus. A bronquite, que também é causada por vírus, mas também às vezes pode ser por bactéria. A pneumonia, que também acontece por vírus, fungos e bactéria, né? Que compromete o nosso pulmão. A tuberculose, que é causada por uma bactéria chamada bacilococo, né? E que geralmente ataca os pulmões. Então, para que a gente não tenha esses problemas, o ideal é respirar ar puro, né? Um ambiente arborizado, sem tanta poluição. Então, após a aula, vocês irão resolver o exercício nas páginas 169, tá ok? Até a página 171. Aguardo vocês. Beijo, boa aula, bom fim de semana.